Fala trader, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Nilton Moraes e no vídeo de hoje a gente vai falar de um indicador que, se você gosta daquelas operações de curtíssimo prazo, que é o famoso day trade, você precisa colocar esse indicador no seu gráfico e precisa entender como que ele funciona. A gente está falando aqui da VWAP, tá? Um indicador que todo mundo sabe que existe, algumas pessoas sabem utilizar e outras não. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar aqui algumas dicas de como que você pode utilizar ele no seu gráfico para pegar referências de possíveis trades onde o seu risco é isso aqui e o teu alvo é isso aqui, tá? Então, já vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, ele é uma aula que está lá dentro do meu treinamento Plano 10K, que é onde eu ensino todas as estratégias, todos os indicadores que eu utilizo para operações no mini índice e mini dólar. E hoje você vai ter acesso aqui a uma das aulas de forma totalmente gratuita. Só basta deixar o like nesse vídeo, tá? E se você não é inscrito, também se inscreva para você receber todos os novos vídeos que saem toda terça-feira às 7h45 da noite, tá? E caso você queira ter acesso a todas as aulas, todas as estratégias que eu utilizo no meu operacional de day trade e também ter o meu suporte lá no grupo do WhatsApp, aqui no comentário fixado vai ter o link de inscrição para você fazer parte do Plano 10K. E aproveita que todo esse mês de novembro a gente está com 30% de desconto na inscrição. Então já aproveita essa oportunidade e faz tua inscrição e vem para a comunidade Plano 10K. Vamos para o vídeo? A gente já falou aqui que a VWAP ele é um indicador que vai rastrear ali a posição dos grandes players. Então a gente vai surfar o movimento do mercado com base nessa informação, tá? Mas existe algum momento que esse grande player ele vai mudar a direção da posição dele, tá? Então, se tiver comprado, ele pode realizar esse lucro ou prejuízo e entrar vendido, né? E com isso o mercado ele pode mudar a direção, ou talvez também o mercado como um todo mude ali o humor. Então tinha um humor altista e do nada muda esse humor para um humor baixista, tá? E a gente tem que estar atento ao comportamento do preço para entender se isso ali é um rompimento falso da VWAP ou de fato o mercado está mudando a direção e o preço vai começar a trabalhar em uma direção oposta àquele que estava trabalhando antes e também mudar ali o posicionamento do preço em relação à VWAP, tá? Então nessa aula eu vou te mostrar aqui algo que é muito simples e que você já vai entender em que momento que você vai operar de fato o rompimento da VWAP, tá? É uma coisa muito objetiva e muito simples que já vamos aqui para o gráfico para a gente mostrar, tá? Então, a gente tem aqui os indicadores, né, que a gente já colocou. E olha só aqui, ó, nesse dia aqui, o humor do mercado estava bem vendedor, tá? Então, o preço até abriu aqui acima da VWAP, tá? Veio aqui em cima, não conseguiu, né, dar continuidade e acabou voltando, tá? Aqui eu tenho até o primeiro exemplo de o que tem que acontecer, tá bom? Esse aqui não é o melhor exemplo, mas a gente pode utilizar ele, que é o quê? Sempre que a gente tiver essa formação aqui, ó, esse trabalho aqui, que é mercado rompeu a VWAP, eu vou comprar nesse candle aqui de rompimento? Não, tá? Não vou. Nesse caso aqui tinha a média de 20, que poderia segurar o preço e o preço continuar subindo, né? Isso aqui já era um fator de não fazer uma operação vendida aqui, tá? Mas não é só por causa da média, é por causa do comportamento do preço, tá? Que pode acontecer muito bem do mercado tá com as médias tudo para baixo já, né? Tudo alinhado aqui, ó, todas alinhadas aqui. Romper aqui, como rompeu, e mesmo assim voltar a subir. Você vai ver que vai acontecer muitas vezes isso, tal, de o preço violar a VWAP e depois ela dá continuidade àquele movimento original, que aqui no caso era de alta até o momento, tá? A gente precisa esperar que aconteça isso aqui, ó. E só se acontecer isso aqui que a gente vai de fato operar, tá? Olha só aqui, ó. O preço, ele rompeu a VWAP, né? Ele veio aqui, ó, rompeu a VWAP. E quando ele voltou a subir aqui, a gente vê que existe aqui uma rejeição do preço, tá? Aqui na VWAP, o mercado ele tentou subir, ele não conseguiu e voltou a cair. Então aqui a gente tem o que a gente chama de pullback pós-rompimento, tá? Teve o rompimento aqui e teve o pullback após esse rompimento, tá bom? E aqui forma meio que um N, né? Um pivô de baixa, tá? E é isso aqui, é esse movimento aqui que eu quero. A gente nunca, tá? Nunca vai operar
o rompimento, tá? Que seria esse cara aqui, tá? O rompimento. A gente sempre vai operar a confirmação daquele rompimento. E essa confirmação ela se dá a partir do momento que tem o pullback e vem aqui testar a VWAP, tá? Se ela vem testar e aqui mostra algum padrão de candle para mim, aí sim eu posso fazer alguma operação. Aqui, por exemplo, né, nesse pullback aqui, teve a formação aqui, ó, de um PFR, né? Um PFRzinho aqui, eu poderia operar. Aí, Newton, mas aí a 20 ainda está abaixo, a 50 está lá embaixo. Sim, é um trade um pouco mais arriscado, esse aqui em específico, tá? Que a gente não tinha ali o alinhamento das médias, tá? E também era ali a primeira meia hora de mercado, né? A gente tá vendo que aqui o sinal foi 9h32, tá? Então essa primeira meia hora, primeira uma hora de mercado, é um momento um pouco mais difícil de fazer alguma operação, tá? Devido o mercado ainda não tá tão direcional assim, tá? Se a gente ir lá para os 5 minutos, aqui também nos 5 minutos eu não tava uma coisa muito clara, tá? Mas a gente, a partir do ponto que tem um sinal, dependendo do seu apetite a risco, você pode operar sim, tá? Que nem sempre o sinal ele vai estar com todas as médias alinhadas, tá? Você poderia operar esse cara aqui, ou poderia esperar um novo sinal acontecer com o alinhamento das médias para operar. Mas dentro do contexto de rompimento de VWAP, esse cara aqui faz sentido, tá? Porque ele teve um rompimento, fez o pullback lá na VWAP, mostrou rejeição aqui nesse pullback e assim deu continuidade ao movimento, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo logo na abertura do mercado e depois a gente vê ó, que no dia inteiro, né, nesse dia aqui, o mercado só trabalhou abaixo da VWAP, né? Distanciou da VWAP, veio aqui em cima de novo, testou ela, continuou o movimento, veio aqui em cima de novo, testou ela, continuou o movimento, tá? Aqui a gente tem o PFR aqui, e depois 1, 2, 3 aqui, todos os dois deu chance, né, de operar e deu continuidade ao movimento de queda, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, no dia seguinte, ó, na abertura aqui do mercado de novo, no dia seguinte, tem o mesmo exemplo, ó. Olha só, o mercado aqui, ó, no dia seguinte, ele fez o que aqui pra gente? Ele abriu, né, aqui, ele trabalhou acima da VWAP, aí veio, trabalhou abaixo, aí trabalhou acima de novo. Quando começar esse lenga-lenga aqui, que não vai nem para cima nem para baixo, calma, espera o mercado desenvolver algo mais claro para tu operar, tá? Porque aqui ele trabalhou acima, trabalhou abaixo, depois foi para cima de novo, fica complicado, né, a gente fazer qualquer operação aqui, tá? Então espera o mercado tomar um direcional claro, que é isso que vai fazer com que você pegue um bom trade, tá? Então aqui, ó, ele veio e rompeu, né? Ele rompeu aqui, ó, a VWAP de novo, né? Trabalhou aqui para baixo. E quando ele veio trabalhar aqui para baixo, ó, tocou aqui na média de 50, voltou aqui nas médias e voltou aqui na média de novo. Aqui fez um pullback pós-rompimento da VWAP? Sim, fez um pullback. Só que ele não chegou a tocar lá para rejeitar a VWAP, né? Então, você poderia operar aqui? Sim, poderia. E nesse caso aqui, você teria tomado um stop se tivesse deixado o stop aqui em cima, né? O mercado só veio pegar teu stop aqui, tá? Mas poderia operar. Nem sempre você vai acertar, tá? Vai ter stops no meio do caminho. Mas depois que você tomou um stop aqui, se você tivesse entrado, né? O mercado aí sim veio testar a VWAP, ó. Aqui ele não tinha testado, né? Faltou alguns pontos para pegar, tá? Já aqui ele veio testar a VWAP e aqui ficou mais interessante para a gente pegar um trade de continuidade. Já que nessa região aqui de teste, ó, a gente tem a formação de 1, 2, 3, alinhamento das médias agora, né? Ficou um pouquinho melhor, né? A gente, ó, tinha a 20 em cima e a 9 embaixo já, né? E a VWAP lá em cima, tá bom? Aqui já estava bem mais interessante para pegar esse 1, 2, 3. E como é que seria, Newton? O meu alvo aqui, o meu stop seria aqui em cima, né? Então, meu stop seria aqui, ó. Em cima do 1, 2, 3, como eu já te expliquei. E, cara, esse stop aqui tava uma coisa, assim, excelente. Porque tinha a 9, a 20 e a VWAP me protegendo, tá? Então, por mais que o mercado tivesse aqui um retorno, ele poderia bater aqui na VWAP de novo e continuar o movimento, tá? Se tivesse um retornozinho, que é o que não aconteceu, né? O meu stop, ele tava bem protegido aqui, tá? E seria um stopzinho aqui, ó, de 120 pontos, tá? Um stop relativamente pequeno, tá? Bem pequeno mesmo. O meu alvo,
eu poderia pegar esse espelhamento do dia aqui, ó, pegar esse espelhamento aqui, e já iria ser acionado aqui, né, mais aqui na frente, tá, que teve outro pullback antes de ser acionado, poderia pegar ele como referência, que olha, primeiro alvo dele seria aqui, tá, aqui o primeiro alvo, lá no 113,689. Então, daqui da minha entrada até o primeiro alvo, a gente está falando de 493 pontos. Vamos arredondar para 500, né? Do primeiro alvo, da entrada até o primeiro alvo, 500 pontos. E o meu stop é 120 pontos, tá? Então, a gente está falando aqui de quase 5 vezes o meu risco, tá? Quase 5 vezes o meu risco. Eu poderia fazer uma parcial aqui, já que tinha essa região de suporte aqui, né? E fazer uma operação acreditando lá no segundo alvo do espelhamento. E olha só onde o mercado foi, ó. No segundo alvo, e do meu ponto de entrada até lá no segundo alvo, 720 pontos, tá? Então é esse tipo de trade aqui que eu te falei lá atrás, é interessante da gente pegar. Esses são esses trades que dão origem próximo da VWAP, tá? Já que o mercado está trabalhando aqui e vai ter essa aceleração no movimento, tá? Então são eles que a gente tem que pegar. Aqui chegou no segundo alvo, ainda teria o terceiro, mas o segundo alvo aqui, cara, já estava excelente para a gente. Newton, não peguei esse movimento aqui no rompimento. Poderia pegar outro? Sim. Se tiver outra oportunidade, você pode pegar. Aqui, por exemplo, deu duas oportunidades, uma próxima da outra. Aqui deu 1, 2, 3, né? Aqui. E depois, ó, quando as médias se aliaram um pouquinho melhor, deu outro 1, 2, 3 aqui, tá? Óbvio que o cara que pegou esse primeiro aqui, pegou um stop muito menor e um alvo muito maior do que esse cara aqui, tá? Mas é um sinal que você também poderia operar, já que estava aqui as médias todas se alinhando, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo muito bom também de como que é o rompimento da VWAP. E aqui no mesmo dia tem outro exemplo, tá? Então aqui teve um excelente trade e aqui no mesmo dia a gente vê que quando o mercado começou a fazer o pullback, ele rompeu a VWAP aqui, ó, tá vendo que ele rompeu? Esse rompimento a gente não vai operar, tá? Aqui, ó, ele rompeu a VWAP, teve um fechamento com candle de convicção acima da VWAP. A gente não vai operar esse cara, tá? Aqui, ó, ele voltou para cá, aí rompeu de novo. Isso aqui seria um pullback no rompimento, é quando o mercado rompe, volta e vai de novo, tá? Ele vai fazer esse pivô aqui em cima do indicador, tá? Em cima da VWAP. Eu particularmente não gosto de operar ele, tá? Eu prefiro esperar o pullback acontecer no pós-rompimento, tá bom? E a gente vê que teve aqui, ó, o pós-rompimento, tá? Olha só, dá um zoom aqui para ajudar quem estiver assistindo pelo celular a aula, tá? Olha só aqui, ó. O mercado, ele subiu, né? Subiu aqui, fez o pullback e aonde que ele veio? Na VWAP, tá? Ele veio exatamente aqui na VWAP. E quando ele veio aqui, tocou na VWAP, ó, aí ele deu continuidade ao movimento, tá? É esse tipo de movimento que eu quero, um rompimento muito claro, tá? Que não me deixa dúvidas e logo a seguir um pullback para me dar uma oportunidade de entrada no trade, tá? E aqui eu já tava começando a alinhar tudo, né? Tinha 9, aí tinha a VWAP, tinha 20 embaixo e tinha 50. No caso de um rompimento, a gente não vai conseguir trabalhar com a 9 e a 20 já acima da VWAP, tá? Às vezes pode acontecer isso aqui, só da 9 está acima da VWAP. Mas se as médias já estão alinhadas, isso já é ok, tá? Nem sempre a gente vai pegar aquele melhor contexto operacional, tá? Mas se tem um contexto, vale a pena fazer a operação. Se está dentro do operacional, vale a pena, tá bom? Porque a gente está trabalhando aqui com variações da mesma coisa, tá? Então, vale a pena fazer a entrada aqui, já que tem um contexto de rompimento, tá? E aqui, ó, deu um sinal pra gente também, né? Deu um sinalzinho aqui, ó, que é o quê? 1, 2, 3 de novo. Aparece toda hora, né, esse cara. Por isso que a gente tinha falado dele lá no começo, tá? Tem aqui, ó, mínima mais baixa, depois mínima mais alta, com candle aqui é de convicção, né? Fechamento mais alto que o anterior, tá bom? Então aqui a gente tem outro exemplo bem interessante, ó, o mercado explodiu. E mais uma vez, eu poderia utilizar espelhamento, ó. Se eu pegar essa referência aqui, ó, desse fundo aqui, com esse topo aqui, ó, primeiro alvo seria aqui, tá? Um alvo bem maior, né? Porque a gente tem um espelhamento maior e foi justamente onde o mercado parou. Então, eu teria um risco aqui, ó, de 180 pontos, um pouco caro, né, para um gráfico de 2 minutos, mas o meu potencial alvo seria
de 700 pontos, vamos arredondar aqui, né, 700 pontos. Mesmo que aqui fosse 200 pontos, né, o risco, ainda daria 3,5 vezes o risco aqui para cima, né, já que a gente está falando de 700 pontos, tá? Então, esses sinais aqui, esses padrões que aparecem no pós-rompimento da VWAP, eles tendem a dar um retorno significativo aqui no mesmo dia, ó. Tu pegou aqui 700 pontos, né, para baixo e depois 700 pontos para cima, 1.400 pontos, tá? Em um único dia, até ali 11, 20 mais ou menos, tá? Então é esse padrão que a gente precisa tá buscando, porque ele pode muito bem fazer isso aqui, ó, trabalhar fazendo que vai romper e depois voltar para cima. Aqui, ó, rompeu, só que na hora do pullback, ó, não deixou o sinal claro pra gente. Até deixou aqui, né? Deixou um 2, 3 aqui, mas não teve continuidade, acho que deu stop, né? Aqui, ó, também ele trabalhou assim meio estranho, né? Não ficou tão legal aqui, tá? Vamos procurar outro exemplo aqui, só para aqui, ó, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu. Então a gente nunca vai trabalhar na tentativa do rompimento, a gente vai trabalhar caso no pullback, tá? No pullback aqui, ó, trabalhou, né, rompendo. Se no pullback aqui der algum sinal, aí sim a gente vai trabalhar acreditando na baixa, tá? Que não foi o que aconteceu aqui, tá bom? Então é isso, rompimento de VWAP, ele é bem simples e como você viu aqui, ele vai ter uma simetria muito boa, tá? Vamos falar de pelo menos 3 vezes o teu risco e é uma explosão de movimento muito rápido, tá? Então já coloca essa estratégia de rompimento de VWAP aí dentro do teu arsenal de estratégias, tá bom? Te vejo na próxima aula.